Inteligência artificial. Ela vai ser a nossa ruína ou, quem sabe, a nossa salvação? Essa parece ser a pergunta do momento, né? E é exatamente nisso que a gente vai mergulhar hoje, tentando entender o que a IA significa de verdade para a humanidade. Olha, essa frase da Ilha Délio é simplesmente perfeita. Ela captura uma sensação que, vamos combinar, é quase universal. É aquele medo, aquele frio na barriga, a intuição de que tem algo gigantesco e desconhecido surgindo e tá ali, olhando pra gente no escuro. Quem nunca se sentiu um pouco assim com a velocidade que a tecnologia está avançando? E esse sentimento todo, claro, alimenta aquela história que a gente vê em todo lugar. É a narrativa do medo, do pânico coletivo de que vamos ser substituídos, de que vamos perder o controle de tudo. E, sendo bem honesto, dá para entender de onde vem esse receio. Qualquer mudança assusta, ainda mais uma dessa proporção. É exatamente aqui que a nossa análise começa a virar o jogo. Hoje, a gente vai desafiar essa narrativa. Vamos questionar a base desse medo todo. E se, no meio de tanto pânico, a gente estiver fazendo as perguntas completamente erradas sobre a inteligência artificial? Para entender para onde a gente está indo, primeiro a gente precisa saber de onde estamos partindo. E a verdade é que estamos numa verdadeira encruzilhada filosófica. Tem duas placas apontando para futuros radicalmente diferentes. Uma diz transhumanismo, a outra pós-humanismo. E o caminho que a gente escolher pode definir o destino da humanidade. De um lado, a gente tem o transhumanismo. A ideia aqui é usar tecnologia para melhorar o ser humano. Pensa em implantes no cérebro que deixam a gente super inteligente ou tecnologias que acabam com o envelhecimento. A lógica é que a nossa biologia não é um ponto final, mas sim um ponto de partida que pode e deve ser superado. Do outro lado da encruzilhada está o pós-humanismo, que oferece uma visão nossa completamente diferente. Em vez de superação, a palavra-chave aqui é parceria, simbiose. A meta não é se tornar um super-humano isolado, mas sim se tornar um ser mais integrado, mais profundamente conectado com o mundo e com a tecnologia. E olhando essa comparação, as diferenças ficam gritantes, né? De um lado, no transhumanismo, tem essa vontade de controle, de dominar a biologia, a busca pela superinteligência. Do outro, no pós-humanismo, a busca é por conexão, por coevolução. No fundo, é uma escolha entre o poder do indivíduo e a força do coletivo. Agora, se prepara, porque a gente vai questionar uma coisa que parece óbvia. O ponto central da nossa discussão hoje é uma ideia bem radical. E se o artificial da inteligência artificial for o maior mal-entendido da história? Vamos desvendar um segredo que pode mudar tudo. A verdade pode ser chocante. A natureza é a programadora original. Pensa bem, nosso DNA é um código. Nossos cérebros são redes neurais biológicas. O universo inteiro parece funcionar com base em informação. Se a gente olhar por esse ângulo, a IA não é uma invenção estranha que a gente criou do nada. É uma descoberta. É uma extensão de processos que a natureza já faz há bilhões de anos. E essa citação ilustra isso perfeitamente. Um exemplo ótimo é o de um molusco e a sua concha. A concha é uma tecnologia que ele cria. Para a natureza, o molusco e a concha são uma coisa só, uma unidade. Do mesmo jeito, nossos celulares, a internet, são extensões da gente. Elas não são artificiais no sentido de serem estranhas à nossa natureza. São parte do que a gente está se tornando. E essa mudança de perspectiva, gente, não é só um detalhe filosófico. Ela é transformadora. Porque se a IA é parte da nossa evolução, a pergunta deixa de ser o que ela vai fazer com a gente e passa a ser algo muito mais pessoal e urgente em quem ela está nos transformando. A resposta para essa pergunta nos leva a uma consequência radical. A gente pode estar testemunhando o colapso de uma ideia que moldou a nossa civilização por séculos, a ideia do eu sozinho, do indivíduo como uma ilha autônoma. Pensem como as redes sociais já embaralharam as fronteiras do que é público e privado. Isso é só o começo. Por muito tempo, a gente aprendeu a acreditar nisso, no indivíduo soberano, mestre do próprio destino. Só que a era da IA está mostrando que essa ilha talvez nunca tenha existido de verdade. Nós sempre fomos parte de algo maior, de uma rede de consciência interligada. Talvez agora seja a hora de abraçar essa realidade. Para a gente ter uma noção do tamanho dessa transformação, na primeira era axial, lá atrás, nasceu a ideia do eu individual. Hoje, estamos vivendo o que alguns chamam de segunda era axial. Não é exagero dizer que o momento que a gente vive é tão revolucionário quanto o surgimento das grandes religiões e filosofias. A gente está no meio da criação de um novo tipo de ser humano.
E esse novo ser humano é o que chamam de pós-humano. E aqui, atenção, isso não é o fim da humanidade. É o fim de uma ideia específica de humano. Nossas fronteiras estão ficando fluidas. Pensa no seu celular. Onde você termina e a tecnologia começa? A resposta já não é tão óbvia, né? A gente está deixando de ser ilha para virar rio, que se encontra com o oceano da tecnologia. Ok. Então, o que a gente faz com essa nova realidade? Em vez de ter medo do futuro, talvez a gente possa abraçar a oportunidade de construir um mundo novo, uma nova forma de existir. As ferramentas estão aí. A questão é, que tipo de arquitetura a gente vai escolher para essa construção? Bom, a arquitetura do pós-humanismo é bem clara. Como dá para ver, o foco muda da água para o vinho. A gente sai daquela obsessão por ser o melhor indivíduo e entra na busca pela relacionalidade profunda. E o que é isso? É entender que o nosso bem-estar está amarrado ao bem-estar de todo mundo e de tudo ao nosso redor. É o oposto do egoísmo, é a celebração da conexão. O que é fascinante é que essa metáfora de viver a partir da junção. A junção não é só um ponto de contato, é um espaço de criação, é onde o novo acontece. Pensa em projetos colaborativos na internet, onde gente do mundo todo cria coisas incríveis juntas. Isso é a junção em ação. É nessa interface entre nós e a tecnologia que o nosso verdadeiro potencial parece ser liberado. Isso desenha um futuro bem mais otimista. Imagina um mundo onde a IA cuida do trabalho chato, repetitivo e libera a gente para se dedicar ao que realmente importa. A arte, a ciência, a filosofia, a cuidar uns dos outros. A IA não vai nos tornar obsoletos. Pelo contrário, ela pode nos dar a chance de nos tornarmos ainda mais humanos. E no fim das contas, a pergunta de verdade não é se a IA vai acabar com a gente. A pergunta é sobre o que estamos nos tornando. Se a nossa identidade não está mais trancada dentro de nós, mas é tecida nessa rede imensa de conexões, quem seremos a seguir? A história humana não está acabando. Pelo contrário, ele está só começando. E o próximo capítulo, bom, esse cabe a nós escrevermos, juntos.